Bem, nós paramos vendo um cenário, como que eu chamei, experimental, né? Da ação política neoliberal, né? De Estado mínimo, de terceirização, da importância da tecnologia no trabalho. E você nos traz uma reflexão clássica, né? De que a máquina deve estar a serviço do humano. Então, com isso, você bota o humano como centralidade. E isso é um negócio perigosíssimo. Para o contexto do capital e essa nova existência, o que se cobra em todos os campos é alta produtividade, né? A alta produtividade. Então, quando eu tive a oportunidade, na década de 93, mais ou menos, ir à Alemanha, pela CUT, eu trabalhava na Secretaria de Formação para ver a questão da organização local de trabalho. E pude visitar uma segunda maior fábrica da Volkswagen no mundo. A primeira era, acho que, no Chile, e a segunda era lá, na Alemanha. E eu fiquei espantada, isso em 93, uma planta imensa, a metade com robô e a outra metade com o humano, fazendo a mesma operação, solda e pintura. E os robôs, olha, não tinham dor no braço, nem problema de coluna, passavam assim as esteiras e os robozinhos lá jogando tinta, você está entendendo, fazendo solda, e os trabalhadores na outra parte, mas sem parede, vendo a produtividade dos robôs e eles tortos embaixo, soldando ou pintando. E eu disse, gente, isso é de uma crueldade, né? Impressionante, porque entra a disputa entre o humano que sente dor, que sofre, que tem um tempo, que tem idade, né? Que tem experiência, que tem motivação, disputando com uma máquina que ali estava sem sentir nada. Então, e ele querendo ser mais eficiente, a ideia de eficiência. Eu pude ver que naquela esteira, naquela planta, naquela parte da fábrica, um elemento novo se apresentava de uma forma perversa. De uma forma perversa. Como isso impactava na subjetividade do sujeito na realização do trabalho. Que tem o seu tempo de descanso, de admiração, de gosto pelo que faz, né? Eu vi essa experiência, por exemplo, um soldador da Petrobras lá naquela cidade, Paulínia, né? Uma nova diretoria que saiu de uma eleição e ficou muito dividida entre aqueles diretores do sindicato experientes, né? De modo geral, com mais escolaridade, engenheiros e tal, e uns novos que entraram, que eram assim, de uma expressão em São Paulo muito usual, que eram morcegos políticos, né? E a minha questão e a demanda era muito interessante, justa, inteligente, da diretoria, que já tinha essa tradição, como integrar e como lidar com esses novos que vinham e que não tinham as experiências nem a agenda política do sindicato já à época de quem tinha feito uma história anterior, luta pelo fim da ditadura, então, e com um tipo de formação. E eu me lembro que me interessei muito por esse trabalho de integrar uma diretoria com experiência política, com pauta política muito avançada nacionalmente, e aqueles que trabalhavam. Então, era uma secretária, era um soldador. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com esse soldador, que era um senhor carioca, lá em São Paulo, que entrou para trabalhar em solda numa planta de petróleo, de uma refinaria. E eu me perguntei, né, cheia de preconceito, mas com curiosidade, ainda bem, eu queria saber o que é que levou a base a eleger aquele senhor, né, que não estava no perfil do dirigente sindical da época. E aí eu perguntei para ele, como é o seu trabalho? Ele me responde assim, minha filha, uma solda minha, o pessoal conhece.
lá na fábrica, lá na planta, todo mundo conhece uma solda minha. Essa solda foi feita por fulano. Então, eles se sentem seguros. E eu vi que a narrativa dele, de um trabalho que, para mim, ai, meu Deus, solda, o cheiro, a luz, os olhos, que coisa! Eu estava diante de um artista. Eu perguntei, arrisquei, o senhor tem peças na sua casa que o senhor faz com essa solda? Como é que você sabe? Ele perguntou. Eu tenho meus cinzeiros, eu tenho pratas, eu tenho fruteiras com as soldas que eu faço de peças. Então, esse artesão, cujo trabalho ele se orgulhava, e os seus colegas se sentiam seguros se o enfrentamento de uma solda em algo que poderia fazer explodir uma caldeira ou alguma coisa, dizia, essa solda é de fulano, eu estou seguro. Né? Então, essa arte do trabalho, de fazer um trabalho que tenha... O sujeito tem a realização daquilo que ele faz, eu fiz bem feito, independente da tarefa que lhe cabe. O reconhecimento dos colegas em termos de segurança, de saber daquele trabalho. É um outro elemento que é retorno para quem realiza o trabalho. Isso ergue o trabalhador na sua autoestima, no seu e no reconhecimento externo a ele. Né? A segurança de um coletivo. Isso dá uma satisfação, isso dá uma inteireza à atividade laboral. Né? E a gente tem um campo simbólico que eu tenho discutido, e sempre nas formações e debates políticos, o Brasil Trabalho é uma história de sacrifício, que sempre está ligada ao tripalium, elemento de tortura, como se a raiz de todo e qualquer trabalho, isso fica cravado na carne, no simbólico, nas histórias, que não dá essa devolução afetiva, simbólica, existencial, do sujeito, do dono da intervenção no mundo, na construção de mundo. Aí eu pergunto a você agora, Cláudio, nós estamos num debate acirrado com relação a quem vai pagar pelo Brasil? Quem é que está pagando a conta do nosso país ainda? Mesmo diante de todas as tentativas e mexidas, e como é que você vê que desafio, que enfrentamento para que a gente não leve para os próximos 400 anos essa desigualdade que você lê, que você estuda, que lhe incomoda, que intervém na sua ação política, né? Que intervém, eu sei, eu conheço você, eu convivi, isso lhe dá sofrimento. Eu já vi tristeza sua, pessoal, nos desafios e nas dificuldades de colegas, de outras categorias, ou de sujeito político que chega aqui, que sabe que tem uma ilha de excelência, de humanidade, de solidariedade e de compromisso com o público. O que é que a gente precisa fazer aí? Eu acho que, primeiro, nós temos que ter um ambiente que a informação flua para toda a sociedade, para todo o trabalhador, e mesmo aquele que não tem um trabalho formal. Que a nossa grande dificuldade hoje é ter uma sustentação política dessa plataforma que traga ao mundo do trabalho prazer nessa atuação. O trabalho, antes de ser um sacrifício, é um direito. Através do trabalho, o ser humano se realiza, se torna completo, se mostra produtivo, se mostra útil, se mostra eficiente. E nós temos uma questão aqui na Fazenda, que o servidor público, ele se sente acolhido no seu trabalho. E, por isso, quando ele se aposenta, parece que o mundo desabou. Ele não sabe o que fazer, se dedicou tanto à sua vida aqui na Fazenda que não tem outra visão além do trabalho dele. E nós acreditamos também que a tecnologia jamais ultrapassará a criatividade do ser humano. Nem a inteligência artificial, nem qualquer outra tecnologia que surja vai poder substituir o sentimento, a emoção, a alegria,
que tudo isso se traduz numa criatividade, num poder transformador do ser humano. Nós visitamos um político atrás de um apoio, um político de direita, conversamos com todas as correntes ideológicas. E, para nossa surpresa, ele era bem informado sobre a administração tributária. Na visão dele, bastava ter uma sala com vários monitores que mostrassem, que evidenciassem as transações feitas através de nota fiscal eletrônica e câmeras em impostos e limites do Estado, que bastaria isso para reduzir ou para suprimir a sonegação. E a gente sabe que isso é uma ilusão, mais uma ilusão, além das que foram trazidas nos anos 90 e continuam até hoje, né? De que o ser humano, de que o trabalhador, ele é dispensável e basta usar a tecnologia que se terá o resultado esperado. Ainda mais num ambiente que a sonegação campeia, que há uma desconfiança que vem de tempos imemoriais em relação ao Estado. Se perguntar a qualquer cidadão aqui o que ele acha de pagar o tributo, ele vai responder que é contra, mostrar sua irresignação e evidenciar a sua desconfiança sobre a atuação do Estado. Isso chama a atenção porque, se tal pesquisa fosse feita nos Estados Unidos ou outro país, lá quando se aborda um cidadão, a primeira resposta dele é que ele é um pagador de impostos. Ele se sente feliz, ele se sente completo como cidadão quando ele recolhe o valor do imposto. Aqui, muito por conta da nossa situação política, que não legitimou a democracia ao longo desse tempo, se tem esse descompasso entre a atuação do Estado e o sentimento do cidadão. Mas nós acreditamos que o caminho seja esse, de tornar fluida a comunicação, de que mostre que é necessária a atuação do Estado e trazendo políticas públicas que reduzam essa desigualdade, que mitiguem esse desconforto. E isso só será trazido com um sistema tributário justo, que mire principalmente quem acumulou riqueza e paga pouco imposto. Nós tivemos um exemplo agora, quando se propôs um imposto sobre grandes fortunas e se vendeu que esse imposto seria contra o empreendedor. Ora, grande fortuna aqui no Brasil alcança no máximo 140 mil famílias. Mas isso foi difundido para a população de que até o pobre do motorista do Uber seria tributado. Então esse é o nosso primeiro desafio, ter uma comunicação transparente com a sociedade. E o segundo é construir uma política tributária justa, equânime, que traga o imposto de quem possa pagar e que reflua, que se reduza para o trabalhador no que se refere a imposto sobre o consumo. Nós defendemos a correção das tabelas do imposto de renda. Essa é uma ação que o governo Lula disse que faria logo no seu começo, mas que encontra dificuldade por parte do Congresso. Simplesmente relegaram essa política e foi recebida com desconfiança pelo mercado, mas ela própria já trazia no seu bojo uma resposta à desoneração dos que recebem até 5 mil, que seria compensada com um imposto sobre os super ricos. Então, além de construir uma política, além de ter uma transparência na comunicação, o desafio do servidor público, do trabalhador, da população brasileira, é ter consciência política e eleger representantes afinados com a nossa vivência, com a nossa pauta. Não é possível que a gente eleja como trabalhador um parlamentar que é mais afinado com o mercado financeiro, com o grande empresariado, do que com o nosso dia a dia. E esse descompasso está aí nessa dificuldade que nós temos de reafirmar
de trazer ao cenário, trazer à realidade políticas que desenvolvam o país, não apenas para alguns, mas para a sua totalidade. Você para a gente ir encerrando essa nossa conversa, que tem muita coisa, quem sabe lá na frente algumas coisas aconteçam e a gente volte a conversar, mas você respondeu uma parte de uma pergunta que me inquieta muito, que é aquela dimensão de perspectiva, se colocarmos em termos democráticos e pensando democracia como revolução nesse país, né? Porque tem uma frase de um sociólogo, Francisco Verfort, no livro Qual Socialismo, Qual Democracia, é o título, Qual Democracia. Ele diz o seguinte, acho mais ou menos assim, se Marx fosse brasileiro, diria que a democracia é a forma radical de revolução e que, oh meu Deus do céu, é uma frase lindíssima, e que a ditadura seria, ele faz dizendo o seguinte, participação popular. Essa fala mostra o seguinte, a democracia no Brasil tem sido intervalos democráticos, né? E tem sido sempre hostil à classe trabalhadora, né? Porque a democracia ela é, no máximo, um discurso formal, institucional, clássico de representação, e daí a democracia representativa na sua crise no mundo, por isso que se escolhe aqueles salvadores da pátria, porque não se reconhece a representação como capaz de responder às demandas, às mudanças ou às necessidades da população. Mas você falou numa dimensão do que eu chamo de democracia de participação popular, né? Como é que a sociedade civil organizada tem voz, é escutada, intervém. E nós temos governos no campo da esquerda que sempre se propuseram a essa democracia. Isso seria a radicalização de uma democracia, né? Então, com a participação popular. Você fala da informação, né? De como chegar, de como esclarecer. Mas as mudanças são muito rápidas, muito complexas, né? E profundas. Você acha que tem descompasso formativo para além de uma acomodação, de conflito de interesse que prevaleceu nessa visão de mundo neoliberal, do individualismo metodológico, onde só o foco, a gente fechou o foco e vocês têm essa experiência política de abrir, ampliar o foco para o público. Você acha que há uma defasagem ou também há um desafio formativo no campo sindical, no campo das esquerdas, na própria política de educação, com visão mais crítica? Como é que se pode pensar isso? Pelo menos, no que é que o sindicalismo pode dar? Se existe essa defasagem entre técnico-político, né? Nessa equação. Eu sou muito esperançoso sobre o futuro. E eu estava conversando com alguns amigos há pouco tempo e alguns deles trouxeram essa angústia, né, quanto ao Brasil. Como é que nós vamos nos situar daqui a 10 anos, daqui a 20? E um deles falou, mas a gente nunca faz esse comparativo com o passado. Se formos comparar com o nosso passado, quando a gente estava ainda na época da universidade, e hoje, nós vamos ver que nós evoluímos, nós crescemos, nós saímos de uma ditadura que penalizava apenas por você expressar a sua opinião. Quantos não perderam a vida por lutar por uma democracia mais radical? Então, eu cultivo a esperança de que nós vamos conseguir construir um país mais justo, mais aberto, mais democrático. E eu vejo também que o sindicalismo ele acaba assumindo dúvidas de que não são imanentes apenas ao movimento sindical.
há um novo cenário trazido pela TI e pela nova forma da economia que não é muito amiga dessa organização coletiva. Mas eu cultivo a esperança de que isso não permanecerá por muito tempo, de que o ser humano é solidário, de que antes de acumular riqueza, o que satisfaz a uma pessoa, a um ser, é a atuação dele na sua comunidade. É como ele vive e como ele pode auxiliar os que estão à sua volta. Isso não é só o homem, qualquer animal que viva gregário, se tem essa postura diante da vida. Eu retornei de uma viagem agora, fui ao Saara Ocidental, e eles foram expulsos de suas terras pelo Marrocos, lutam há 50 anos, e mesmo diante de toda essa situação, diante de uma guerra, diante de uma pobreza extrema, eu não percebi nenhum desânimo quanto aos dirigentes e às pessoas que eu pude conversar. Talvez seja pelo nosso temperamento latino, que nós somos levados a emoções bruscas, ou a felicidade extrema, ou o desânimo completo, mas eu acredito que o Brasil seguirá um rumo para uma democracia mais aberta, mais palpável e que traga não só um incremento econômico, um melhor desenvolvimento social para a sua população, mas um respeito, uma solidariedade entre nós. Cláudia, obrigada por essa lição Obrigado de a você. Humanidade, ouviu? De humanidade, de sabedoria, de experiência, de A disposição, sabedoria é sua. que precisa ser espraiada nesse país, compartilhada. Eu fico muito grata e muito honrada. Não, a gente acha que o mundo vai se acabar. Não é isso? Bolsonaro vai voltar, que tudo vai... Não, Não vai ser assim.